Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Coalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas hoje mais uma vez fiquei via internet com quem eu vou conversar. Hoje eu recebo aqui uma pessoa que já participou aqui do Colando, é de uma grande banda, canta muito bem e tá vindo com música nova aí, o Rafa Rosso. E aí cara, como é que tu tá? Como é que foi teu dia? Boa noite, Will. É um dia tranquilo, de descanso, né? A gente está aproveitando o feriadão de carnaval, em casa com a família e tudo certo, com a graça de Deus. Tudo certo? Coisa boa, cara. Muito calor por aí. Como é que foi esse carnaval? Então, cara, a gente passou bastante calor sábado e domingo, aí segunda deu uma chuvinha final de tarde e à noite, assim, deu um temporalzão, assim. Hoje ficou o dia inteiro nublado, assim, tava bem Tu bom. moras aonde mesmo? Eu moro em Uruçanga, Uruçanga, fica em Santa Catarina, mas fica perto de onde? fica perto de Criciúma, De 20 quilômetros de Criciúma. Criciúma. Cara, eu vou ter que uma hora ir aí pra te dar uma visita, meu. Cara, Porque que é legal, aqui é a terra do essa vinho, né? ideia de gravar o podcast ao vivo com a pessoa é bem melhor. É muito melhor, é muito Só melhor. aparecer, cara. Pega o ônibus e vem, pô. O carro. Tem que ir. O ônibus é mais fácil. Mas me conta, tu me falou ali no WhatsApp, há um tempo atrás, as músicas que tu tá lançando com o foco em família, né? Como é que veio essa ideia pra ti de lançar essas músicas? Então, irmão, desde que eu descobri que a minha esposa estava grávida e eu parei um pouco para refletir sobre tudo que acontecia na minha vida, as coisas que eu colocava em primeiro plano, que eu dava importância. E quando pintou assim, nasceu o Francisco, meu filho, sabe, parece que virou a chave, assim, sabe, de uma responsabilidade maior, assim, as coisas que eu estou fazendo já não é mais para mim, já é para ele. Eu tive que absorver muita coisa, a responsabilidade praticamente multiplicou. E foi nessa hora que começaram a surgir algumas composições, assim, sabe? Primeiro surgiu a música Filhos, que é uma música que já tem no meu Spotify, já tem algum tempo já. E depois começaram a surgir outras músicas, assim, tudo com esse foco família, com Claro. o que eu tava vivendo, assim, né? Tudo que quando uma criança chega na casa da gente, tudo é experiência, né? Tudo é aprendizado, é surpresa. E, Muda então, muita coisa, né? e se a gente tiver paciência e prestar bastante atenção, cada momento pode virar uma música, né? Então eu É verdade, cara. É tive a verdade, felicidade, tive a felicidade de prestar atenção em cada momento e fiz algumas músicas, assim. Ah, coisa boa. Então tudo veio com o nascimento do teu filho. Sim, sim. Então, esse vai ser um disco, vai ser um EP, vai ser como vai ser o formato que tu vai lançar? Então, hoje assim, né, cara? Hoje lançar disco já com as plataformas digitais já não vale mais a pena, né? Tu perde relevância nas plataformas digitais e tu não tá sempre em evidência, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar 4 músicas e vou lançar uma a cada 3 meses. Interessante. Porque daí a plataforma, ela entende que tu é gerador de conteúdo, tu tá sempre lançando alguma coisa nova, e o algoritmo lá entende que tu tem alguma relevância, né? Então, gerador de conteúdo, tu não tá só lançando um conteúdo e depois de 4, 5 meses tu lança outro, sabe? É mais rápido, tu é mais dinâmico nesse sentido. Sim. Tu sabe que se hoje em dia, se eu fosse sentar com uma banda, produzindo a banda ou participando da banda, tanto faz, eu ia fazer um formato assim, ó, um CD de 12 músicas, lançando uma música a cada mês do ano. E no final do ano, juntar todas e botar nas plataformas digitais como sendo um CD. Se tu pensar, né, cara, quando geralmente uma música, a gente que é mais antigo, né, geralmente uma banda estourava uma música de um CD que tinha 10. E tu Sim, mal ouvia as outras 10, sabe? Dificilmente acontecia um CD que tu ouvia todas as músicas, claro, né? claro. Por mais que tu comprasse um CD na época, assim, né, o CD físico, né?
e tu ouvisse em casa, mas, tipo, era muito difícil tu dar a atenção que as outras músicas mereciam, né? Tinha até música com produção melhor, com conteúdo melhor e que não eram nem ouvidas, né? Sim, sim. Mas muitas vezes também as pessoas conheciam músicas comprando um disco, né? Pra ouvir uma música em específico daquele disco. Isso. Então isso abria um leque gigante, né, cara? E me conta, Rafa, como é que foram teus últimos 6 meses, desde a última vez que a gente gravou, como é que foi a tua vida? O que que teve de diferente? Irmão, teve muita reflexão e principalmente algumas mudanças assim no âmbito pessoal, né, na questão de valorizar o que não tem preço, né, valorizar a família mais, valorizar os amigos, valorizar pessoas que querem estar contigo, porque essa pandemia ela mostrou que a gente que a gente tem a gente pode não estar aqui amanhã, né? Então a gente tem que valorizar o Sim, máximo do tempo que a gente tem. Então eu refleti muito sobre isso, muito sobre isso. E essas músicas que eu vou lançar, elas são extremamente, elas falam desse ponto de reflexão, sabe? Elas falam do sim, momento que eu tenho que estar com a minha família, elas falam de lembranças, falam de certas situações, de coisas que eu tinha que externar. Né? Então, assim, eu ficava muito tempo longe porque eu moro longe da minha mãe, eu ficava muito tempo sem ver minha mãe. Então, sim. depois que a gente foi um pouco liberado, assim, da pandemia, cara, eu passei a valorizar mais esse tempo que eu tô com ela, sabe? Bah, Passei a coisa valorizar boa, mais o cara. tempo e tá em família. Então, principalmente, assim, eu desacelerei muito e priorizei o que não tem valor, assim, sabe? Sim, isso é muito importante, né? Eu percebi uma coisa muito. Nesse exato assunto que tu tá falando, de valorizar a família, eu lembro que o meu avô, ele faleceu em 2020. No início da pandemia ali, ele acabou falecendo. E domingo eu tava na casa do meu pai, num churrasco, com toda a família, e eu vi o irmão do meu avô lá. E eu olhei pra ele e me veio uma lembrança exata do meu avô na hora e eu comecei a desabar em choro. E eu fui lá abraçar ele e falei, tio, tô vendo o senhor aqui, tô lembrando do meu avô, Que né? massa. E daí ele, não, mas eu te adotei como meu neto já, pode ficar tranquilo. Daí nisso que eu comecei a chorar, todo mundo começou a chorar, cara. Daí foi todo mundo pegando aquele sentimento de emoção e levando pra si próprio, né? E isso é uma coisa que realmente a gente tem que aproveitar a pessoa no momento que ela tá aqui, né, cara? Porque se a gente for deixar pra esperar, amanhã pode ser que não exista mais a pessoa, infelizmente. Então, isso é uma baita de uma reflexão a se fazer, né? A gente está aproveitando as pessoas ao nosso redor? Nesse dia, nesses lances aí, nessa parte, assim, veio um poema, uma estrofe de um poema que ele falava assim na minha cabeça, né? Que eu geralmente quando eu conversava com alguns amigos eu falava, fecha o olho, imagina aquela pessoa que tu não vê há algum tempo, né? Então assim, eu comecei, eu tenho um pequeno poema para falar para vocês assim que vem no meu coração e eu queria falar para vocês, que era o seguinte: faz quanto tempo que você não tira um tempo para quem ainda tem tempo para você, sabe? Essa brincadeira do tempo que aconteceu antes da pandemia, a gente não tinha tempo para nada. Aí É, durante a pandemia a gente tinha tempo para tudo e a gente reclamava que tinha tempo demais de sobra, sabe? Então era uma incoerência absurda, né? Então, se a gente organizar bem, a gente vai ter tempo para todo mundo e vai viver bem. É isso que eu penso. exatamente. Sabe que tu falou agora que antes da pandemia a gente não tinha tempo pra nada e na pandemia a gente teve tempo pra tudo, né? Comigo É, foi o contrário, cara. Antes da pandemia eu tinha tempo pra tudo, porque eu era um completo, desculpa a palavra, mas um vagabundo. Não fazia nada, não queria nada com nada da minha vida. E com a pandemia, depois do acidente que eu tive, eu acabei vendo a vida com outros olhos, né? E isso também, isso é muito importante falar também, o rolê de tu saber que existe alguma força maior no universo dominando tudo e te guiando é uma coisa que ajuda bastante, né? É uma sensação que meio que te preenche um vazio. bicho, eu vou te falar uma coisa que nessa pandemia a gente se aproximou muito de Deus, tanto eu quanto a minha esposa, e ele tem sido maravilhoso na nossa vida, sabe? E quando ele dá esse susto aí, como aconteceu na tua vida, é justamente para te colocar no trilho.
né? Então Exatamente. a gente passa por vários processos na vida e a Bíblia, Deus conta através de parábolas, Jesus conta através de parábolas várias formas de processo, né? Desde do vaso quebrado, que quebra na mão do oleiro, até na hora de fazer o azeite, da forma como a azeitona é prensada. Quanto mais ela é prensada, melhor é o azeite. Então, assim, é processo, né? Então, a gente vai passar por situações difíceis para aprender e para valorizar, né? Para a hora que a gente chegar numa fase boa, a gente entender que aquela jornada toda valeu a pena e que a gente está maduro para poder viver da melhor forma possível o que Deus reservou pra gente. É isso que eu penso. Mas vamos dizer assim, ó, se quando a gente recebe essa segunda chance e a gente não abraça ela da melhor forma possível, continua errando no caso, será que isso vem com resultados piores futuramente? Cara, eu vou te falar uma coisa, né? Do homem mais santo ao homem ao ateu, todo mundo é pecador. Todo mundo peca durante todo dia, pelo menos durante o dia a gente peca umas 100 vezes, tá entendendo? Então, eu Claro. acho que reconhecer, ter a humildade, porque Jesus ele pregava muito pra gente a questão da humildade, né? Ele não chegava para ti e queria te impor a parte do evangelho dele, os ensinamentos, o que ele entendia. Ele sentava no meio de uma praça, via os mais humildes e conversava com os mais humildes. Então, a Sim, humildade de entender que não está fazendo a coisa certa já te deixa mais consciente do que tu tem que melhorar, né? E temer a Deus, cara, é uma forma de tu tentar ser o melhor possível, né? Ninguém, com ninguém, certeza. ninguém vai conseguir ser o. Não adianta, né? Agora eu acredito em Deus, agora eu vou ser o querubim, tá entendendo? Não existe isso, cara, não existe isso. Todo mundo Claro. peca, volta e meia tu vê tu falando mal de alguém, tu reclamando de alguém, tu. Ah, eu tô reclamando de alguém toda hora. Normal, cara, normal, Toda hora. normal, né? Mas assim, é uma coisa que o aprendizado e a gratidão e a humildade, ela vem com o tempo, né? Com o Com tempo, tu certeza. entender de que forma tem que agir, da forma correta. É complicado, o mundo é difícil. O mundo é difícil, né? O mundo está cada vez pior, né? Cada vez menos humano, menos cristão. Então, o que acontece? As pessoas não têm mais aquele temor, aquele medo, né? Sabe? De seguir uma coisa certa, sabe? Então é complicado. As pessoas criam doutrinas e religiões que não tem nada a ver com o que é pregado no Evangelho, com o que Jesus fala, e tratam isso como se fosse a igreja de Deus, e não é isso, sabe? Sim, A igreja de Deus é saber o seguinte, ó, a gente podia estar aqui falando de várias coisas, mas a gente está tocando o nome dele, a gente está conversando. Talvez esse podcast chegue para sim, alguém e as pessoas entendam isso. Então já é uma forma com de certeza. evangelizar também. Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu tá falando de Jesus e Deus, tá? Isso eu tenho uma grande dúvida, assim, pra mim. Porque Deus é uma coisa universal. Todo mundo Sim, sabe que existe. Não, tem galera que não acredita, mas um conceito geral é pra todo mundo saber que existe. sim, Mas Jesus, cara, eu não consigo acreditar na existência dele. sim, Ele pode ter existido? Pode, com certeza. Foi um grande poeta. Mas esses tempos eu vi uma pessoa falando e mostrando dados, né? Que Paulo escreveu a história de Jesus e deixou numa cidade. Milhares de anos depois, acharam esses escritos de Paulo e começaram a reverenciar Jesus por uma história de Paulo. E eu fico pensando, será que essa história de Paulo não foi inventada? eu sou um bebê na fé, tá? Eu sou um bebê na fé. Eu não tenho tanto conhecimento teológico para te explicar. Mas assim, a gente parte do ponto de vista de quem era Paulo, né? Então a gente tem que entender quem era Paulo. Eu não sei que era Paulo. Paulo, o Paulo ele foi um dos apóstolos de Jesus, mas qual é a história dele? Ele perseguia os cristãos. Quem falava que acreditava em Jesus, ele matava. Entendi. Ele matava, ele perseguia cristão, ele matava. Ele era um cara que cometia as atrocidades maiores do mundo. Chegou uma hora, foi perseguir Jesus e ele ficou cego. Ele ficou cego, ele perdeu a visão.
Claro. E na história só Jesus restaurou. Por isso que mudou a vida dele. Né? Paulo, nenhum apóstolo queria conviver com Paulo, sair para uma jornada com Paulo, porque tinha medo, que ele perseguia. Né? Se tu for olhar se tu for discutir com as pessoas que elas não acreditam, tu tem que primeiro respeitar o ponto de vista dela. Acredita no teu respeita o teu ponto de vista. Mas assim, quando a gente se aprofunda um pouco mais nas leituras e a gente entende que vem de vários caminhos, tipo, são várias pessoas diferentes contando a mesma história. Uma coisa é o seguinte, o Will Entendi. escreve uma coisa, o Rafa escreve uma coisa completamente diferente e destoando. Então, Sim. Mateus vai falar sobre Jesus, praticamente a mesma coisa que Paulo fala, a mesma coisa que Simão fala, que Pedro fala, sabe? Tem uma coisa muito incoerente, tu parte só, porque acharam Paulo. Então, assim, ó, eu teologicamente não sei te explicar, e com toda humildade, respeito a tua opinião, mas acredito muito que Jesus. Eu tô perguntando isso pra ti, cara, porque eu não convivo com pessoas que são muito acreditam muito em Jesus, né? Eu quero saber isso. Eu convivo na real, minha avó é a pessoa que mais acredita, só que ela não Sim, consegue me explicar, porque ela fala existe ponto, sabe? E eu queria exatamente isso que tu me falou agora, que tu falou que eram várias pessoas queria falando do lembrar, mesmo cara, entendeu? é que assim, Mas ó, eles uma coisa. estavam em lugares diferentes ou eles estavam no mesmo lugar? Não, depois eles interpretaram, eles conviveram com Jesus, eles eram os discípulos de Jesus, né? Sim, Depois que Jesus foi crucificado, Paulo foi difundir o evangelho em Roma. Chegou lá, ele foi preso. Aí lá, ele da cadeia, ele começou a escrever as cartas para os coríntios, né? Para a igreja de Coríntios. E lá ele começou a explicar o que era ser um cristão, o que era acreditar em Deus, sabe? Ele começou a explicar isso. claro, claro. Cara, isso é muito interessante, é uma história muito, muito interessante. Eu tenho vontade de aprender mais sobre essa história. Se tu for Tem algum olhar, livro? é engraçado que assim, o Gênesis, a maioria do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele fala desde que surgiu o mundo, lá o Éden, tudo, ele vai mostrando toda a árvore, a árvore genealógica Genealógica. isso, vai mostrando Árvore essa árvore genealógica. toda até chegar em Jesus, no Novo Olha aí, Testamento. que legal. Tá Que entendendo? legal. Então tem um projeto que é Bible Project. Tem no YouTube. Ele explica de forma animada, em vídeos de 9 minutos, cada livro da Bíblia. Vai me mandar isso aí. Que Vou te mandar eu Bible mando o nome. Project. Cara, muito legal. Eu te mando ali no WhatsApp depois. Cara, é muito legal. Então ele vai contar assim, ó, qual é o contexto que acontecia em Gênesis. O que Sim, acontecia em Gênesis? Aí ele começa a falar assim, ó, qual a influência? Por que cada acontecimento, por exemplo, por que Deus mandou Noé construir a arca, sabe? Por que Moisés foi abrir o mar vermelho? Ele começa a contar dentro de cada contexto tudo o que aconteceu. Então, tu entendeu que entendi. isso aconteceu aqui? Babel aconteceu aqui, sabe? Por que Jesus veio? Ele começa a contar todas as histórias, sabe? Então ele Explicado, começa né? a criar tu começa a ter uma base de entendimento que tu começa, porque quando tu olha Gênesis hoje, tu vai começar a ler, é uma leitura muito pesada e chata. A Bíblia inteira, por si só, é uma leitura pesada e chata, né? É difícil de interpretação. É que assim, ó, tu tem que estar, que para te ler a Bíblia, tu tem que estar aberto para o que ela quer te mostrar, né? Tu tem que, pelo menos eu procuro fazer o seguinte, eu sempre procuro ler. Eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia 360, que ela separa uma leitura por dia, o ano inteiro. Sim, sim. Aí tem uma parte do Antigo Testamento, Provérbios, Salmos e o Novo Testamento. Então eu consigo ler ali eu faço uma leitura diária da Bíblia. Então ele me orienta, tipo, ele vai falar sobre o que aconteceu, por exemplo, em Gênesis, e no Provérbios vai estar o assunto de Gênesis,
nos Salmos vai estar uns Salmos de Gênesis e no Novo Testamento vai estar falando sobre alguma coisa que liga, que faz toda essa ligação teológica e de referência. Então, Ah, assim, que legal. então é uma coisa muito legal, cara, muito legal. Eu fiquei, Que assim, legal. impressionado, sabe? Eu não lia, eu era um católico bem relaxado, bem relaxado. Sim. Mas uma dúvida, tu é católico ou tu é cristão? Hoje eu sou Ou de cristão, outra? Cristão. Qual cristão. que é a maior diferença de catolicismo para cristianismo? Cara, eu vou te falar assim, é, existe cristão chato, crente chato, e existe católico chato, sabe? Eu Tá. acho que a diferença é o coração. Se o coração está em Jesus, independente de onde tu estiver, tu vai estar. Tem católico que o nosso pastor ele fala que quando a gente, se muita gente chegar no céu, vai encontrar, às vezes vai encontrar mais católico que vai encontrar um católico que não falava e o irmão que está do lado da igreja não vai encontrar, sabe? Porque é o coração que Entendi. Jesus olha. Então, assim, ó, não existe na nova igreja evangélica que tá nascendo, é uma igreja que ela, assim, ela, apesar de ter placa, ela é de Jesus, né? Ela não vende a prosperidade, como é comum em muitas igrejas, né? Claro. Ela divulga o evangelho de Jesus. Então, assim, como que a gente deve viver em comunidade, em sociedade? É dessa forma, segundo a Bíblia. Então, a nossa Que legal, orientação ali cara. é a Bíblia. Então, assim, Que pô, legal. o que tu vai fazer, meu irmão? Não adianta tu falar em línguas no domingo e não guardar a língua na segunda, sair falando, tu entende? Sim. Então, assim, ó, a gente tem Sim. um. Cara, se tu quiseres acompanhar, é Abba Church. Pode Abba acompanhar Church. domingo. Dá uma ouvida Com nesse. certeza, cara. Com Dá uma ouvida certeza. no. Eu te convido para assistir um domingo, ou uma segunda, ou uma quinta-feira, para te entender qual é a ideia da igreja. Que tu vai olhar para a igreja assim, meu Deus, às vezes ela parece católica, às vezes ela parece evangélica, mas é uma igreja diferente. Sim. Entende? Cara, isso é bem legal. Isso é bem legal. Eu gosto de conversar contigo sobre questões religiosas porque tu é uma pessoa bem aberta, cara. E tu tá aqui pra entender o que eu tô querendo falar, entendeu? Porque normalmente as pessoas não querem entender o que eu quero falar. Essa questão que eu te falei ali da minha avó e tal, do Jesus não ter existido, etc. Eu falei isso pra minha avó, ela quase pegou o rei pra me dar ali na bunda, sabe? E Aham. daí eu fiquei, cara, mas eu quero entender como, sabe? Tu tá me explicando e me deixando mais à vontade, não, a fim de saber realmente a história, né? Tem E uma uma coisa que. série, tem uma série Fala. que ela é toda produzida com ofertas, tá? Então as pessoas ofertam, ajudam, ela é toda produzida. Cara, é The Chosen. The Chosen. The Chosen, ela é no mundo inteiro, cara. Ela tá contando as histórias a história dos escolhidos, de cada apóstolo, de cada discípulo, tá? Então Tá. ela conta desde quando Jesus chamou ele, cada um, e conta as histórias, tá? Cara, sabe qual a imagem que eu tenho de Jesus? Qual? Na minha opinião, Jesus era um cara muito divertido. Era um cara que tirava muito sarro das pessoas. Ele brincava, ele ria, fazia piada, sabe? Claro Porque que assim, poderia ó, ser. porque na época de Jesus, pelo que a gente lê na Bíblia, era muito. As pessoas vendiam mais religião. Imagina, Antigo Testamento, né? Antigo Testamento ali é o livro de Moisés ali. Então, sim, eles vendiam Bem muito antigo. religião. Então, o que eles falavam? Ele falava, por exemplo, tinha os fariseus, que eram as pessoas que iam na frente na praça, na frente de todo mundo, e começavam a orar bem alto. Sim. Então, ele falava assim, que Deus ouve mais a oração de quem está em casa orando no quarto do que quem está aqui se mostrando para todo mundo só para dizer que está orando. Então, a oração ela é pessoal, né? Tu vai para o teu quarto, tu ora no teu coração. Tu não precisa estar Claro. mostrando para todo mundo, né? Eu oro do meu jeito, né? Eu tenho a Amém. minha maneira de orar. Eu olho pra cima e agradeço, cara. E isso, A depois que minha eu comecei a fazer isso, minha vida mudou. muda. É incrível falar isso, mas minha vida mudou de uma forma que, cara, tudo que eu queria que acontecesse, aconteceu. Amém. Amém. Eu vou te falar uma coisa Entendeu? assim, ó. Eu acredito muito que assim, Deus ele cria os caminhos, né? Ele cria os caminhos assim, ó, Rafael, tu quer o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil?
Se o cara quer o caminho mais fácil, tu vai ter que abdicar de algumas coisas, fazer algumas escolhas difíceis para ti, Sim. né? Por exemplo, quando eu me batizei, eu já recebi, muita gente se afastou de mim. Muita gente meio que já deixou de me convidar para festa, para isso, para aquilo, sabe? Muita gente já se afastou de mim por isso. Mas assim, a gente entende que eu entendo que e respeito, né? A amizade, a distância continua, mas eu respeito. Só que assim é uma coisa que se a minha vida melhorar de uma forma positiva, eu vou ser um exemplo legal para as pessoas. Eu não quero ser um crente chato, tá? Claro. Eu não quero ser aquele crente chato que tá bebendo, eu não sou teu amigo. Não, eu tomo a minha cervejinha em casa, eu vou em festa de família, eu levo a minha cervejinha, eu tomo. Só que eu entendi que na Bíblia ele não fala que tu não pode beber, ele fala que tu não pode perder o discernimento. Não pode exagerar. Não pode perder o discernimento a ponto de falar demais, fazer Sim. coisas que não são gratas a Deus. Então tu tem que entender isso, tu tem que ter discernimento. Então assim, beleza, tenho minha cervejinha, vou tomar minha cervejinha, beleza, me controlo, sabe? Muitas igrejas falam que proíbem a bebida, principalmente os pastores, eles não bebem porque eles olha só, o pastor ele trata de pessoas alcoólatras. Como que ele vai ser um exemplo para tratar de uma pessoa alcoólatra? Não bebe, larga esse vício. Daí depois que largou o vício, agora vão beber para comemorar. Não dá, né? Tá entendendo? essa é bem engraçada. Vamos beber pra comemorar, né? Entendeu? Porque, que nem diz aí não lembro de onde que eu ouvi isso, mas tudo acaba em pizza. Até onde isso é um dito popular dos últimos tempos, que eu não sei de onde que é, realmente. Mas tudo acaba em pizza. Mas, tchê, vamos pra nossa reta final. Tu lembra o que tu falou que tu esperava para os próximos 6 meses? Cara, eu acho que eu esperava que todo mundo, que a gente tivesse passado por essa pandemia, e que todo mundo estivesse bem e que a gente pudesse estar junto, e alguma coisa nesse sentido. Deixa eu botar aqui. Quem tá nos ouvindo aí vai ouvir ele falando e eu vou botar pra te ouvir agora. Peraí. Deixa um recado pra ti daqui 6 meses, pra antes da gente gravar, tu ouvir o teu recado agora. Rafa, olha, vou te falar uma coisa, irmão. Parabéns, tu combateu o bom combate, tu guardou a fé e tu tá bem com Deus. Pô, boa. Foi essa a tua palavra. O que achou? Eu citei o Paulo. E vou te falar, sabe por que eu citei esse Paulo? Porque Oi. eu fiz uma música em cima dessa passagem de Paulo, que Paulo, quando está preso, ele sente que vai chegar a hora dele, e ele manda uma carta pro filho dele falando: filho, tô derramando meu corpo em adoração ao Senhor, e eu tenho certeza que eu combati o bom combate e guardei minha fé. Sabe? Então ele tem certeza que ele vai ser salvo. Quer tocar um pedacinho dessa música pra nós? Deixa eu ver. Precisamos sempre combater o bom combate, entender que nem sempre vencer faz parte. Precisamos sempre combater o bom combate, entender que nem sempre vencer faz parte. Entreguei minha vida a Deus, a minha jornada apenas começou. É por isso que guardo a minha fé, faço dela a minha proteção, e a arma que eu tenho é a oração. Aí vai. Muito bonita. A arma que eu tenho é a oração. É isso aí. Cara, isso é muito verdade, porque hoje em dia a gente não precisa de realmente uma arma, né? A gente precisa ter fé e acreditar no que a gente quiser. Irmão, quando eu comecei, entendi que eu tinha que reclamar menos e ficar mais quieto e ouvir mais, porque a nossa estrutura física, ela ensina a gente, né? Tipo, por que a gente fala demais se a gente só tem uma boca? A gente tem 2 olhos e 2 ouvidos, e a gente É verdade. fala mais do que ouve e enxerga as coisas, né? E a partir do momento que eu comecei a ficar mais quieto e observar mais as coisas, sabe? Discutir menos, sabe? Preferir ter paz a ter razão, cara, minha vida mudou bastante, cara. Mudou bastante. Ainda tô
tô tentando melhorar nisso, sabe? Às vezes dá uns pau pega, assim, às vezes eu saio da bênção, como a Claro. gente fala aqui, deixo de ser cristão por uns 5 segundos. Ah, não, mas isso sempre acontece, né, cara? Isso Não é acontece porque a fácil. gente, querendo ou não, a gente é humano, né? A gente Sim, tem o lado dos pecados capitais em nós, não tem como deixar de lado isso, a gente tem que aprender a conviver com eles. Mas, cara, tu aceita participar aqui daqui a 6 meses ou um pouquinho mais de novo? imagina, aceito sim, cara. Eu vou te falar uma coisa, cara. Onde Oi. tem espaço para divulgar música, divulgar trabalho e também poder ajudar de alguma forma com o teu trabalho também, eu tô dentro, tá? Aqui sempre vai ter o espaço pra ti, cara. Pra ti, pra tua banda, pra todo mundo que for teu amigo também. Então, se quiser mandar mais gente me chamar pra gravar comigo, só mandar. Vou E eu mandar quero sim. saber, deixa um recado pra ti daqui 6 meses de novo. Rafael, olha, parabéns pela música, pelas músicas que tu lançou, tá? Não precisa ser um sucesso nacional, mas dentro do que tu pretendia falar, dentro do que tu pretendia mostrar, o teu objetivo com a música foi confirmado, deu tudo certo. Belas palavras. Belas palavras. E as tuas redes sociais e considerações finais? Cara, as minhas redes sociais é Rafa Rosso Oficial no Instagram. Eu tenho meu canal no YouTube também, Rafa Rosso. Quem quiser me seguir no Instagram e no YouTube, no Spotify também, Rafa Rosso. Né, tem umas músicas lá. Em breve vou estar lançando outras músicas e vou colocar lá também no Spotify e no YouTube também. E espero que vocês estejam lá para curtir, tá? E vai ser um prazer receber vocês lá. Tchê, e a Viola Roots tá em pé ainda? A Viola Russa está em pé, o pessoal está trabalhando bastante. Quando é E que sai acho música que, nova? cara, em breve tem novidade. Está sendo bastante composições, assim. Estou passando para eles. Né? Olha aí. É um ciclo que para mim daqui a um tempo vai fechar. Já estou vislumbrando isso, né? Que daqui a um tempo tem que fechar para mim. E eu já estou conversando com o pessoal para a gente deixar isso bem alinhado já. Com certeza, com certeza. Tem que ver o que é melhor pra ti e pra eles também, né? Tudo isso Sim, sentando e sim. conversando resolve. Mas então tá, cara. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui de novo. Pô, cara, Espero daqui obrigado. 6 meses de novo, ou mais de 6 meses, mas espero pra segunda. Não, hoje é a segunda, né? Mas espero pra terceira, pra quarta, pra quinta, até a 10ª, centésima, quando vê, né? Vamos vendo. Eu quero agradecer de coração. Se desse tempo, eu queria te mostrar uma música que eu vou lançar a primeira agora em 28 de março, que é uma música que eu fiz para minha mãe, que tá Então dentro já desse toca, tia. contexto de Já música aí. toca. Vamos lá, Já então. toca pra nós ouvir. Olha, mãe, eu quero te dizer que todo amor que eu sinto por você foi você quem me ensinou a amar. Vi no teu rosto preocupação, noites em claros e eu sem ter noção dos sonhos que você deixou de sonhar pra eu poder te chamar de irmã. Espero que valeu a pena, que tenha orgulho do que me tornei. Até nas vezes que eu não te escutei, mas você estava certa. Foi bom ouvir o seu, eu avisei. Você é o amor que Deus criou e chamou de mãe. Você é o meu anjo protetor, que eu chamo de mãe. Que esquece dos seus sonhos pra sonhar os meus, como se fossem seus. Oh mãe, és um presente de Deus. Isso aí. Cara, me arrepiei aqui, tia. Caramba, que música linda. Obrigado, irmão. Obrigado. Vamos concluir. Me fala um pouco dessa música. Então, essa música surgiu para eu homenagear a Dona Ni, que é a minha mãe, que ela fez tudo que podia fazer para que eu me tornasse uma pessoa melhor. E eu tinha homenageado já meu filho,
minha esposa, e estava na hora de homenagear ela, porque eu comecei a gravar no estúdio e eu entrei pro estúdio e fiquei um tempo sem ver ela, sem ver Sim. minha mãe. E eu tava com muita saudade dela e um dia, meio-dia, eu parei, toquei essa música inteira. Ela vem inteira, essa Caraca! música. Só sentou e foi. Só sentei. Essa e Abraço vieram inteira, assim. E quando eu cheguei, eu mandei pro cara do estúdio, cara, essa música, nós vamos ter que tirar uma música e vamos ter que botar essa, mãe. Essa aí vai ter que entrar, e entrou. Entrou pra gravar, assim, entrou os 45 do segundo Caraca, tempo, que assim. legal, cara. E a E música... essa aí Oi? vai ser uma das mais ouvidas do teu repertório, pode ter certeza. Cara, a Porque música... quando... Desculpa. Pode falar. Não, porque quando a música vem do nada, em 15 minutos tu faz uma música, ela é pra acontecer, sabe? Cara, Isso já vi muitas vezes o pessoal falando. eu vou te falar uma coisa, eu não... Eu antes eu cavava, ia procurando a composição. E desde que eu me tornei cristão, eu comecei a ter paciência. Ter paciência, agradecer, sabe? E eu chegando em casa um dia, eu abri a minha esposa abriu a porta, o Francisco veio correndo em direção ao carro. Eu saí do carro, ele me deu um abraço. E naquele momento veio outra música, cara. Veio outra música, Meu assim, Deus. que era assim, ó. Toca aí. Gosto de chegar em casa e ver você correr na minha direção. Pula no meu colo, me prende num abraço, tanto o seu coração. E é bom estar aqui, dentro de um abraço, de tão apertado, manda embora o que há de ruim. Estar aqui, no teu aconchego, deitado no teu peito, num abraço que nunca tem fim. E a felicidade cresce com a mesma intensidade que a saudade se vai. Deus ouviu as minhas preces, pois pra mim você é tudo e um pouco mais. E ao te ver correr, meu mundo precisa de paz. Porque você é tudo pra mim e um pouco mais. E aí vai. Cara, que bonita essa letra, meu. Isso aí, se tu parar e ouvir ela assim, sem prestar atenção, tu diz que é pra uma mulher, pra uma pessoa que tu tá apaixonado. Pode crer. Né? Mas prestando atenção nas minúcias dela, tu vê que é pra uma criança, cara. Sim, Isso sim. é lindo, cara. É lindo. Obrigado. Parabéns pelas duas músicas. Quando que essas vão sair? Então, a primeira sai dia 28 de março, né? Se Deus quiser, tudo certinho, a gente vai lançar bem no aniversário da minha mãe. E vamos legal. levar... Bem no dia do aniversário do meu irmão, 28 de março. Que legal. E daqui 2 dias é o meu. Ô, bichão, vamos fazer uma... Se tivesse aí, nós fazíamos uma festa aqui, ó. Polenta, fortaia, galinha com polenta aqui, é o bicho. Meu Deus do céu. Aí sim. Desculpa, Então, mas dia 28 sai a primeira. 28 sai Mãe, que é essa música que eu fiz pra Dona Ni, né? Pra Dona Ni lá, minha mãe. E depois de 2 meses, aí eu tenho que definir qual é a música que sai. Se é Abraço, se é Reverso, ou se é Domingo, que Domingo é uma música que eu conto a história lá, como eram os domingos lá em casa, que a nossa família era muito grande, assim. E domingo todo mundo ia lá pra casa da minha mãe. Sim. Aí eu fiz uma música contando essa história, né? Daí ela vai... Tô vendo assim qual, mas a mãe sai dia 28 de abril. As outras eu ainda vou organizar. Essa tá certo. Já posso te dar uma ideia, então? Pode dar ali. Mãe a primeira, Abraço segunda, Reverso e Domingo a final, pra fechar o final de semana. Pode quebrar. Obrigado. Entendeu? Então tá, Rafa. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui mais uma vez. Sabe que as portas sempre estarão abertas pra ti. Sempre que quiser mostrar alguma coisa pro mundo, me dá um grito e vamos gravar um episódio, tá?
Will, eu quero agradecer de coração, cara, que Deus continue te iluminando e te mantendo com essa chama acesa, porque eu já vi que tem 140 e poucos ali já episódios gravados. 140 Não e é poucos fácil episódios. gerar conteúdo. E vai ter Eu sei mais, que, cara. eu sei que não é fácil e parabéns pela tua persistência e que, cara, é um caminho difícil, mas não desiste que daqui a pouco vai, tá bom? Com certeza, cara, com certeza, mas vou te dizer, cara, parece que eu tô brincando, mas não tô brincando. Pra mim não tá sendo difícil, porque eu me divirto fazendo isso. Que show. Então não é uma coisa, meu Deus, tem que gravar um podcast agora, ou tem que editar um podcast, sabe? É diversão. Mas então tá, cara, muito obrigado por ter aceitado participar aqui de novo. Tu que tá nos ouvindo, vai seguir ele nas redes sociais, acompanha esse projeto novo, me segue também nas redes sociais, me segue aqui no Spotify, vai ver no YouTube que tem os episódios antigos saindo lá. E é isso aí, gurizada. Até amanhã, um beijo, se cuidem e tchau. Fechado! Valeu, meu irmão.